com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para falar com o Pai. Em nome de Jesus, fala Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu venho, Senhor, humildemente, na sua casa hoje, receber, Pai, a sua libertação. Receber, Pai, a sua palavra. Me ensina, Senhor, a fazer direito, a fazer certo. Tem mais paciência. Em nome de Jesus, me dá, Senhor, a sua paciência para esperar, Pai, no Senhor Jesus. É aqui e agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa, Pai, grandemente o pastor Ricardo para falar comigo no profundo da sua palavra, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Posso aceitar o nome de Jesus? Abra sua Bíblia aí, os meus irmãos que estão em casa, né? 1 Samuel, em nome de Jesus de Nazaré, capítulo 25, né? Versículo 18, do 18 a 24, que fala o título, né? Abigail apazigua a Davi. Aqui, ó. Você tem que esperar no Senhor, né? Você tem que esperar no Senhor Jesus. Senão, que não dá certo. Aí a pessoa fica com ansiedade. Vai chegar a lugar nenhum assim? Não vai. Você tem que esperar, né? Igual aqui, ó, né? Abigail, ela não tinha paciência. E por isso que Davi, aqui, ó, ensinou para nós. Vocês, meus irmãos, tem que ter paciência na cura. Vocês têm que ter paciência o que Jesus faz por vocês. Por isso que eu quero, tá aqui, ó. Você tem que esperar. Não ficar com pressa. Ah, eu estou com pressa de receber uma bênção do Senhor Jesus. Ah, eu estou com pressa de casar. Não, espera. Ah, eu estou com pressa de receber um carro logo. Não, espera. Espera. Que no Senhor Jesus. Porque para Davi ser ungido aqui, ó. Ah, pastor, né? Ele teve que esperar a ordem do Espírito Santo. Você também recebe uma ordem de que é do Espírito Santo, por tem que esperar. Você recebe uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. Você recebe a ordem de Deus Todo-Poderoso. Você tem que esperar. No nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Que não tem prefácio, né? É direto na palavra. Em nome de Jesus. Então, Abigail tomou a toda presa durante 200 pães, e 2 óleos de vinho seco, ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo encostada, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e por outro sobre os jumentos. E disse o seu moço: Eide diante de mim, pois vos seguirei de perto, e porém nada. E disse a ela, ao seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. E Davi e os seus homens, e também descia a ela, se encontrou com eles. E ora Davi, e dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e nada sentiu ao falto de tudo quando me pertence, e ele me pegou mal ou bem. Faça Deus o que me provém os inimigos de Davi, e se eu deixar amanhecer ou descer o sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, a Abigail a Davi, aproximou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e clamando-se até a terra, e lançou-se os pés e disse: Ei, Senhor, ó meu, cai a culpa sobre mim, perante falar a sua serva contigo, e ouve a palavra da sua serva. Aí, ó,
que não era serva do Senhor Jesus? Nós não somos servos do Senhor Jesus? É. Você é servo. O Espírito Santo escolheu você para quê? Para uma missão. O Espírito Santo escolheu Davi aqui, ó. Davi, eu te escolho você para você derrotar o que? Golias. Eu vou te testar, Davi. Igual ele faz com nós aqui. Ele testa. Ele vai testar a sua capacidade. Ele vai testar você. Você pensa que para receber uma bênção é fácil? Não. Não é fácil não. Você tem que lutar, você tem que guerrear, você tem que orar, buscar. Senão não funciona. Aí a pessoa quer receber a bênção sem orar? Cadê oração? Eu quero oração. O Espírito Santo quer o quê? Oração. Dobre o teu joelho e fala com o Senhor Jesus. Dobre o teu joelho e fala com Deus Todo-Poderoso. Né? Por isso que está aqui, ó. Davi, ele sempre orava. Ah, Davi, você quer a bênção? Então ora. Vai orar, porque você vai entrar numa batalha espiritual. Então ora, busca. Vamos ficar igual os cristãos. Vou falar que o Espírito Santo está mandando. Só fica xingando Deus. Só fala besteira. Você não tem que falar besteira. Ah, Deus, porque Deus fica demorando para me dar minha bênção logo. Ué, espera, tá com pressa? Está com pressa? Não, o Senhor Jesus é com paciência. No nome de Jesus, Ele vai testar. Vamos ver se você tem paciência e coragem de justiça. Por isso está aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus. Então Abigail tomou a tua presa, 200 pães e dos 5 lórios de vinhos, 5 preparadas, e 5 de milho de trigo tostado, 100 cachos de pastas de fígado, e pôs sobre o jumento. Aí, ó, que adianta, né? O jumento aguentou? Não, é que não aguentou. Ele não vai aguentar a sua carga pesada. A sua carga está pesada. As suas costas estão pesadas. Por quê? Desobediência. Aqui, ó, a sua mente está pesada. É melhor você orar, porque não ora e chama o Espírito Santo para tirar o fardo pesado. Já quer a prosperidade de certa. Não. Na carga você não vai receber nada. No peso você não vai receber nada. Não vai receber nada. Por isso tem que estar leve. O teu corpo tem que estar leve. A sua alma, o seu espírito tem que estar leve, tranquilo, em paz. Não perturbada. Não perturbado da vida. Os cristãos, vai no monte lá, né? Vai no monte para quê? Para dormir. Que vem de orar. Lá no monte você vai para uma batalha espiritual. Lá no monte não é brincadeira. Lá no monte você vai orar. Lá no monte você vai profetizar o nome de Deus. Não é para brincar no monte, não. E nem do deserto. Por isso que está aqui, ó. Abigail, ela teve que passar o deserto. E vocês, que meus irmãos que estão em casa aí, não estão passando pelo deserto? Tá. Por isso que está aqui, ó. No deserto que Jesus vai provar. Eu amo Jesus. Ama. Então eu vou testar você. Se você ama de verdade. Vamos ver se você confia no Espírito Santo de verdade. Então, eu jogo você no deserto. Aí eu quero ver se você aguenta o deserto. É quente, então? Vamos ver se você aguenta. É quente? Só o Espírito Santo para o quê? Para dar água para você. Então disse o seu moço: e diante de mim, pois eu seguirei de perto, e porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Aí, ó, você tem que orar e buscar, não ficar com orgulho. O Espírito Santo aqui na frente primeiro, ó, e os anjos ir atrás, os arcanjos ir atrás, para pegar uma bênção na mão do Satanás. Não é fácil. Você tem que chamar 80 milhões de querubins de batalha. Você tem que chamar o Espírito Santo para ir na frente com você, senão não funciona. Senão você perde o quê? A batalha. Para Davi vencer Golias, ele teve que chamar o Espírito Santo na frente. O Espírito Santo vai na frente.
Foi preparado. Por isso que ele sempre, desde pequeno, irmão, você tem que ensinar seus filhos a guerrear, a batalhar. Desde pequeno, você tem que ensinar os seus filhos a chamar o Espírito Santo. É desde pequeno, não é grandão não. É desde pequeno você tem que ensinar. É desde pequeno você tem que chamar o Espírito Santo. Meu filho, chama o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, eu chamo o Espírito Santo. Para você guerrear, para você batalhar. Senão não vai conseguir, senão perde a batalha. Senão é o Satanás que vence você. Por isso que o Espírito Santo, ele prepara nós. É no deserto que ele vai, o quê? Te preparar. É no deserto que você vai falar que eu sou soldado de Cristo. É no deserto. É no deserto que ele vai falar, vira guerreiro da Terra Santa. Vira guerreiro da Terra Santa agora, que de verdade de ponta. Por isso que nós aqui, na Terra Santa, nós bate sem dó. Por quê? Nós somos guerreiros da Terra Santa. Porque o Espírito Santo preparou. Igual meus irmãos aí, ó. Você tem que chamar o Espírito Santo para ele preparar você. Entrar no Vale do Sol primeiro, fazer aliança com o Senhor Jesus, né? Primeiro, aceitar Jesus como Salvador de verdade e pedir perdão e misericórdia de verdade. Abigail, ela fez tudo isso e no nome de Jesus. Mesmo assim, ela fez errado. Roubou o marido, fez tudo. Mas mesmo assim, o Espírito Santo que corrigiu, igual ele está corrigindo nós hoje. Que mandou o profeta corrigir no nome de Jesus. E quando ela, cavalgando um jumento, e descia, e recoberta pelo um monte, aí ó, ela estava no monte fazendo o quê? Se escondendo. Tem muita gente que está se escondendo. Vai para o monte o quê? Para se esconder. Ou para dormir. Vai lá no monte não é para dormir, irmão. Lá no monte não é para se esconder, senão o Satanás acha você. E o Espírito Santo acha você também. E não adianta se esconder do Espírito Santo. Eu, como pastor Ricardo, eu tive que se esconder do Espírito Santo? Não. Eu ia ali, ele falou, não, está se escondendo de mim por quê? Por isso está aqui, ó, não pode se esconder. Você pode abrir um buraco no chão, o Espírito Santo vai lá e te acha. Você pode estar dentro de sua casa, ele vai lá e acorda você. Vai para minha casa e faça a minha obra. Ele quer a obra, ele não quer justificativa. Ele não quer justificativa do ser humano. Ele quer a obra. Faça a obra direito. Ele quer a obediência, então faça a obediência. Não é difícil obedecer, é difícil? Não. É difícil chamar o Espírito Santo? Não, não é difícil. É difícil guerrear? Não, não é difícil. É só pensar no dinheiro. O dinheiro é depois. Coloca as suas coisas em primeiro lugar, que é o Espírito Santo. Quem me deu o carro foi quem? Foi o Espírito Santo. Quem me deu o casamento? Foi o Espírito Santo. Quem me deu o cabeleireiro? O Espírito Santo. É tudo isso, é primeiro lugar, não segundo lugar. O ser humano está colocando o Espírito Santo o quê? Em segundo lugar. Aí ele faz o quê? É isso que é meu filho? Não. Meu filho colocando eu em segundo lugar? Pensa que o Espírito Santo vai ficar triste? Fica. Eu dei tudo para ele. Eu dei saúde, eu dei paz, eu dei alegria e coloca eu em primeiro lugar. Eu dei cura, eu curei da lepra. E coloca eu em primeiro lugar ainda? Em segundo lugar? Eu trouxe para minha casa, ainda coloca eu em segundo lugar? Eu coloquei uma aliança no teu dedo. Você casou comigo no Vale do Sol. Você ainda coloca eu para baixo ainda? Ainda fala que me ama ainda? Ainda fala que confia ainda? Se não confia coisa nenhuma. Não ama coisa nenhuma. Porque coloca eu o quê? Para baixo. Em vez de colocar eu para cima, o ser humano, os cristãos. Tem que colocar eu em primeiro lugar na sua vida, senão não funciona. Senão vai dar tudo errado.
por que eu estou quebrando a cara? Porque, sabe por que você está quebrando a cara? Porque fez tudo errado. E os seus homens também descia a ele e se encontrou com eles. Aí, ó, ela não encontrou com o Davi? Encontrou. O Davi, ele viu o que ela estava fazendo, se escondendo do Espírito Santo. Estava fazendo tudo errado. Você não pode se esconder. Você não pode falar que ama Jesus e depois aí dá ouvido pro diabo, eu não amo mais Jesus. Falar besteira, você não pode fazer isso, porque senão os anjos vão para cima de você. Senão o Espírito Santo vai para cima de você. Você não pode falar besteira. Porque senão o Espírito Santo, ele vai falar um monte para você. Por que você está falando besteira? Se a luta foi ele, não sabe. Aí xinga. Ah, porque Jesus está testando minha paciência. Aí xinga, fala besteira. Aí xinga o Espírito Santo. Às vezes você vai que no lugar, né? Que para pegar sua bênção, o ser humano reclama. Aí reclama é o quê? Tem paciência. Às vezes você vai no cabeleireiro, ou você vai em qualquer lugar, no restaurante, seja onde for, você tem que ter paciência. Ele vai testar você, se você vai ter paciência. Ou se vai sair andando, ou murmurando, xingando. Por isso que não pode, no nome de Jesus. O 21, era Davi e dizia, quando é feito de nada, e me serviu de e guardado tudo, quanto este puseste no deserto, em nada sentiu falta. Aí, ó, cadê? Que no deserto é aqui, ó, no deserto você não tem nada. Que mais pode ter tudo, se chamar o Espírito Santo. Se você chamar o Espírito Santo, que dá certinho, que faz certinho, tenha paciência. Tenha paciência de receber a bênção do Senhor Jesus, senão você não recebe coisa nenhuma. As bênçãos decorrentes à obediência. Se você obedecer, você leva. Se você desobedecer, o Espírito Santo já era, perdeu. Perdeu o ponto com o Espírito Santo. Aí no deserto, que ele vai testar você. Vamos ver se meu filho tem capacidade. Vamos ver se ele tem determinação. Vamos ver se ele vai orar, se ele vai buscar. Vamos ver se meu filho vai abrir a boca no deserto. Vamos ver se ele vai guerrear contra o Satanás, se ele vai vencer. É no deserto, irmão. Mas é só você, eu posso e vou e consigo. É só falar isso. Eu posso e vou consigo em Nazaré. Se meu pai falou, está falado. Mas ele vai me testar. Mas eu vou passar no teste. É só obedecer o Espírito Santo. É só confiar mais nele e obedecer ele. E de nada sentiu falta de tudo quanto me pertence. Ele me pegou mal ou por bem. Aí, falo mal. Aí só fala só mal. Igual a mulher aqui, ó, tava falando o quê? Só mal. Só mal. Você não pode falar só mal. Tem que falar o quê? Fala benção. Vem de xingar, fala, e aí, benção? Vem de xingar, né? Ô benção, ô amado, ô amada, né? Ô Espírito Santo. Não xingar, porque senão, aqui ó, veio o quê? A maldição. Tem que falar benção, falar o que é bem. O Espírito Santo, por isso que ele fala o quê? O bem. Fala a paz, a alegria. Que Deus abençoe. Por isso está aqui, ó, falar as coisas do bem, não do mal. Não xingar nem ninguém, não. Não xingar o Espírito Santo, não. Ele que está permitindo o quê? Aqui, ó. Para você passar pelo deserto e você receber a bênção dele, no nome de Jesus.
Faça Deus que provém os seus inimigos de Davi. Aí, ó. Ele não venceu, Davi? Os inimigos? Seja onde for, irmão. Você vence os seus inimigos. Aonde você for, você vence. Quando você está no deserto, você vence. É só você ter o quê? O Espírito Santo na frente. Você vence qualquer barreira, você vence qualquer obstáculo que estiver no seu caminho. Você derruba o muro do diabo. É por isso que está aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus. Você tem que derrubar o diabo na classe. Não deu o Satanás derrubar você. Que não fala no dinheiro. Fala, você bate no diabo sem dó. Satanás, eu vou buscar o que é meu. Tudo que é meu de volta. E você não vai tomar mais. Porque o Espírito Santo já me deu na minha mão. O Espírito Santo já entregou na minha mão. Você vai soltar, Satanás. Ou pro bem ou pro mal. Você vai soltar. Por isso que aqui, ó, não pode. Não pode carregar carro nenhum. Que no deserto não. Não pode carregar caminhonete em qualquer lugar não. Não pode. É guerrilha. Fica atrás de bem materiais, você vai se ferrar. Não. Você tem que ir, ó, que guerrear, é batalhar, chamar o Espírito Santo, que é melhor. E os inimigos de Davi. E eu deixava, ou amanhecer, só o sexo masculino dentro dos seus aí. Vê? Você tem a força aqui, ó. A força está dentro de você aqui, ó. Bom, aqui, ó. Está dentro de você. Solta para fora. Solta para fora. Essa. Eu vou conseguir. Eu posso e vou e consigo. Vai eu ser pastor, irmão? Eu falei, eu posso e vou e consigo. Eu vou passar o deserto. Eu falei, eu posso e vou e consigo. Eu vou conseguir passar o deserto. Seja onde for. Por isso que está aqui, ó. Tem que pensar o pensamento positivo, não negativo. Tira esse negativo aí e coloca o pensamento positivo do Espírito Santo. Que aqui, ó, por isso que Davi viu e falou para a mulher: tenha um pensamento positivo. Porque se você tem um pensamento que negativo, o Satanás vai para cima de você. Aí coloca dúvida, aí coloca pensamento ruim, aí coloca maldade. O Satanás fala ao seu ouvido: não vai conseguir, não vai conseguir. Você tem que abrir a boca e falar: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Satanás, sai fora. Por isso que está aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus. Por isso que Davi batia sem dó. Por isso que Samuel, o profeta Samuel, ele batia sem dó. Judá e Jerusalém, vocês têm a força na palma de vocês. Vocês têm aqui, ó, a força dentro de vocês. E por que não demonstram? Por quê? Porque quando Satanás fala, abaixa a cabeça. Não abre a boca. O Satanás fala, abaixa a cabeça. Não, seja de cabeça erguida. Um soldado não baixa a cabeça. Você não é um soldado de ponta, então por que está baixando a cabeça? Não é cristão? Não é pastor? Não é missionária? Que não é obreira? Não é evangelista? Então, mostra que você pode. Que você consegue. Que de verdade, no nome de Jesus, não abaixa a cabeça. Mostra que você é soldado de ponta. Rasga o verbo mesmo, sem dó. 23. Vendo, pois, Abigail e a Davi, aproximou-se e desceu do jumento. Ela não desceu? Desceu e peça perdão e misericórdia. Porque ela não estava vendo Davi, ela estava vendo o Espírito Santo. O Espírito Santo falou: se rende agora. Se rende.
rende, porque hoje é seu dia. Não teve um julgamento na quarta-feira? Teve. Ontem não teve a fidelidade de Jerusalém? Então, a mesma coisa hoje. Hoje você se rende. Desce do carro e se rende. E se rende. Desce na moto e se rende ao Espírito Santo. Quem está ouvindo a pregação? Aí no nome de Jesus. Está no trabalho, se rende ao Espírito Santo. Seja onde for. Está dentro da sua casa, se rende ao Espírito Santo. Porque ele já está cansado de o quê? De falar com a humanidade. E a humanidade tem que pedir perdão e misericórdia, senão, sem chance. É aqui e agora, no nome de Jesus de Nazaré. Por isso que aqui, ó, a mulher teve que o quê? Se render ao Espírito Santo, que estava na ordem de Davi, que estava no profeta. E desceu do jumento e prostou-se o seu rosto diante de Davi. Aí, ó, se rende ao Espírito Santo, aos pés do Espírito Santo. Se rende, irmão, porque você não tem outra escolha. É você se render e já era. Quem manda na sua vida? É só Ele. É só Deus Todo-Poderoso. Ah, a pregação é pesada? É pesada mesmo. Porque o povo tem que parar de palhaçada. Porque só está atrás de dinheiro. Esquece dinheiro. Esquece bem materiais. Esquece. E começa a dar ouvido mais para o Criador. Dá ouvido mais para a Trindade. Para Jesus Cristo de Nazaré. Dá ouvido mais para o Consolador. Que o Consolador está falando e não quer dar ouvido. Jesus Cristo está falando e ninguém quer dar ouvido. Deus Todo-Poderoso está falando e ninguém quer dar ouvido. Então, por isso que está aqui, ó. Ou você se rende. Por isso que tem se render. Ou você se rende para o bem ou para o mal. O único jeito. Ou você vem para a igreja ou para o bem ou para o mal. E tira o seu orgulho besta. Que esse orgulho não vai chegar você em lugar nenhum. Com esse orgulho você não vai conseguir sua bênção, coisa nenhuma. Você não vai receber. Colocando o pensamento que negativo, você não vai chegar a lugar nenhum. Coloca um pensamento grande. Um grande, positivo. No nome de Jesus. E diante de Davi, inclinou-se até a terra. Aí, ó. Dobra o seu joelho, coloca a sua cara no pó. Coloca na terra. Se humilha. Você não é nada. Seu Espírito Santo. Você não é nada. Não adianta estufar o peito para o Espírito Santo, que não adianta nada. Estou falando porque o Espírito Santo está mandando. Tem muita gente que estufa o peitão para o Espírito Santo. Eu não vou fazer. Ah, não? Eu quebro suas pernas. Eu quebro seus braços. Por isso que está aqui, ó. Você tem que se render. Se o Espírito Santo está falando, se rende. Você tem que dobrar o joelho. Senão ele quebra você. Não fez com Jacó? Jacó, você vem? Você quer pegar sua bênção? Vem? Mas o que? Se rende? Não, eu não vou se render. Eu quero. Então eu quebro as suas pernas. Ele não quebrou? Quebrou as coxas dele, quebrou os braços dele. Por quê? Por causa disso. O Espírito Santo dá uma ordem, faça. Eu quero a bênção primeiro. Não, você primeiro vai se render primeiro. Ah, eu quero a bênção. Não, primeiro você vai se render ao Espírito Santo, à Trindade, e no nome de Jesus de Nazaré. Não precisa de nada disso, fica se quebrando todo, né? Aí o ser humano faz o quê? De pirraça? Eu não vou se render. Não vou. Então, ou vai pro bem ou pro mal. Porque você quer pegar sua bênção? Então, faz o que o Espírito Santo está mandando. E peça perdão e misericórdia primeiro. Né? E coloca ele na frente em primeiro lugar. Tudo nas suas coisas. Coloca o Espírito Santo em primeiro lugar.
Pai, a esposa que o Senhor me deu é de quem? Do Espírito Santo. O esposo quem me deu? O Espírito Santo. É seu? Não, é do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que toma conta. O seu filho é de quem? Do Espírito Santo. É seu? Não. Você só foi guardião. Só foi guardião deles. Até eles crescer e fazer a obra de Jesus. Por isso que está aqui, ó. Na palavra do Senhor, Jesus aqui. O 24. Ele lançou-se os pés e disse: ó Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Aí era onde a pessoa o quê? Se arrepende, né? Se arrepende. É, Senhor, eu fiz errado mesmo. Eu estava com orgulho mesmo, Senhor. Eu não tinha vergonha na cara mesmo. Não tinha vergonha na cara, Pai. Eu desobedeci o Senhor mesmo. Eu fiz tudo errado, mas eu serei do perante do Senhor. Confessa para Ele. Ele está aí, ó, ele está ouvindo, fala para Ele. Se quiser chora, grita, não importa, mas fala a verdade. Pai, a culpa foi minha, não ter dado ouvido ao Senhor. Eu duvidei a sua palavra. Eu duvidei o profeta que estava falando. Eu duvidei o pastor Ricardo que estava falando. Eu duvidei a pastora Sueli que estava duvidando. Que estava falando. Eu duvidei quando a pastora Carla estava falando comigo. Eu duvidei que era o Espírito Santo que estava falando. Eu duvidei que era o pastor Ronaldo que estava falando comigo. Era o Espírito Santo, eu duvidei. Então peça perdão. Por isso que está aqui, ó. Peça perdão e misericórdia. A evangelista gente estava falando comigo. O Espírito Santo estava falando comigo e eu não dei ouvido. Então peça perdão e misericórdia. Isso que nós queremos de quem? Do ser humano que fala besteira. Duvida quando o profeta está falando. Aí pensa que é o profeta. Aí pensa que é... Não é nós não, é o Espírito Santo. É os anjos, os arcanjos que estão falando. Não percebe não a voz não. Não percebe não o jeito da mão não. O jeito de falar. Você não vê não, os olhos não, como fica. É os arcanjos que estão falando, o Espírito Santo. Por ter que ficar mais no Espírito do que na carne. Seja onde for, irmão. É paciência. Porque por isso que o Espírito Santo, ele testa a nossa paciência. E você ouvir ele aqui, ó, o que ele está falando com você. Tenha paciência, filho. Tenha paciência, filha. Que na hora certa, aqui, ó, eu vou entregar na tua mão. E ele entrega, irmão. É só ter paciência. É só orar do jeito que ele está mandando. Se você não orar, não vem. Não vem. Por isso que você tem que orar. Que passar o deserto. Aí Jesus falou, agora meu filho passou o deserto. Agora eu entrego na mão dele. Então eu recebo no nome de Jesus, de Nazaré. Porque Davi aqui, ó, ele recebeu. Até a mulher aqui, ó, ela recebeu. Ela teve que dobrar o joelho. Ela foi humilde. Seja humilde de espírito. Seja humilde. Seja humilde de dobrar o joelho para o Pai. Porque teu Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré, e Deus Todo-Poderoso, né, e o Espírito Santo, ele corrige você para o seu próprio bem. Se ele está falando para você passar o deserto, é para o seu próprio bem. Aí tem que passar. Se ele está falando, esteja paciência, meu filho. Esteja paciência. Não precisa de pressa. Calma, relaxa. Tranquilo, fica, espera que eu vou trazer o nome de Jesus. O nome de Jesus de Nazaré, por isso que está aqui, ó. E cai a culpa sobre mim. E pertence e falar a sua serva. Pai, eu sou seu servo. Eu sou sua serva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por isso que aqui, ó, agradecer, ok. Por isso que aqui, ela agradeceu o Davi. Obrigado, Davi. Eu precisava que soubesse a resposta. E o Espírito Santo usou você, Davi, e falou comigo hoje. E falou, eu tenho que ter mais paciência.
Ela chorou, irmão. Ela chorou até umas horas. É, Senhor. Então eu vou para frente. Eu não vou voltar mais para trás. Não vou olhar nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem para trás. Eu vou olhar para frente, para o Espírito Santo. Porque Ele tem a grandeza lá, ó, aqui lá na frente. Ele tem o futuro lá é grande, que lá na frente. Porque, Senhor, eu não tinha nada, mas o Senhor, na minha vida, o Senhor pode tudo. O Senhor é a melhor riqueza. A riqueza do mundo é o Espírito Santo. E a sua serva contigo. E ouve a palavra. Está ouvindo a palavra, filho? Está ouvindo a palavra, filha? No nome de Jesus de Nazaré. Receba no seu coração, receba na tua mente. Essa palavra daqui, ó, no nome de Jesus. Ela falou, Senhor, eu recebo, no nome de Jesus de Nazaré. Porque, pai, eu precisava dessa resposta. Eu estava precisando, pai, eu tenho que buscar mais na minha vida. Eu tenho que falar mais com o Senhor. Falar mais com o Espírito Santo para eu receber, pai, as minhas bênçãos. E essa resposta, pai, eu precisava de hoje, no nome de Jesus. E ouve a palavra da tua serva, ouve a palavra do teu servo. Ouve a palavra do teu servo, o pastor Ricardo, que eu que estou usando ele para falar com você, eu como Acaliel, no nome de Jesus de Nazaré. Porque hoje, aqui ó, está falando, meu filho, entrega para eles hoje. Entrega a prosperidade na mão deles hoje. Entrega essa palavra para eles hoje que precisa. Entrega o povo aí de casa que precisa. E o Espírito Santo ouviu a sua resposta hoje no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus para fazer oração. Em nome de Jesus Nazaré, de prosperidade, no nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Jesus. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que desde já, Pai. Em nome de Jesus. Eu dobro, Pai, o meu joelho perante o Senhor. Em nome de Jesus. Aos seus pés, Pai. E peço, Pai, perdão e misericórdia. Eu peço perdão e misericórdia. Eu peço perdão e misericórdia. Ó, Pai, por favor, Senhor, tira seu orgulho dentro de mim, Pai. Tira, Senhor, esse pensamento negativo e coloca, Pai, um pensamento positivo. Eu posso e vou e consigo. Em nome de Jesus. Ó, Pai, coloca o seu amor sobre mim, Pai. Em nome de Jesus. Pai, Abigail, em nome de Jesus, ela dobrou, Pai, o joelho perante Davi, perante o Espírito Santo. E o Senhor, Pai, falou: filho, se arrepende agora. Se rende perante mim. Se rende, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu coloco, Pai, a minha testa, Pai, no chão, Pai, em nome de Jesus, e se rendo, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Eu peço, Pai, perdão e misericórdia. Eu peço, Pai, perdão e misericórdia. Eu peço, Pai, perdão e misericórdia nos meus erros, Pai, e nas minhas falhas, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu fui burro, Pai, em nome de Jesus, mas o Senhor, Pai, que me conserta, Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Pai. Me conserta, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, para ter mais paciência, Pai. Eu preciso, Senhor, mais da sua paciência, em nome de Jesus. Eu tenho que ficar mais, Pai, no Espírito, quando o Senhor falar comigo, em nome de Jesus. Eu tenho que ficar mais, Pai, no Espírito, Pai, ouvir mais. Eu tenho que orar mais, Pai. Senão, Pai, o Senhor não entrega a minha bênção. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Oh, Ricarai, Ricarabaçu, Pai. Oh, manto terra lagaçai. Em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito da fortuna, Espírito da prosperidade. Eu recebo, Pai, a prosperidade
que é dom de Deus. Venha sobre mim, Pai, e sobre minha família. E na hora certa, Pai, o Senhor vai entregar, Pai, na minha mão. É só obedecer, é só se render ao perante o Senhor, é só orar e fazer, Pai, do jeito que o Senhor está mandando. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, Pai, eu recebo o Senhor. Eu recebo o Senhor, a sua bênção, no nome de Jesus de Nazaré. É aqui e agora, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Receba aí no nome de Jesus de Nazaré. Receba, em nome de Jesus de Nazaré, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Continuando, né? Querendo se enterrar em nome de Jesus de Nazaré. Começa, irmão, a se render ao Espírito Santo, né? Começa mais que falar com Jesus. Começa a orar mais para ver suas coisas. Coloca mais Ele em primeiro lugar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém? Nós escutar cerrado no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus.